Cloaker, ele não é só anti-bloqueio. Quando eu comecei foi com essa ideia, assim, todo mundo que começa a ouvir sobre Cloaker e falar sobre Cloaker é anti-bloqueio. Dá pra gente utilizar de uma forma muito mais inteligente, que é pra ganhar performance no marketing, né? Quando eu percebi isso foi quando destravou a gente de 6 pra 7 dígitos na época. Porque hoje o pessoal faz 7 dígitos por dia. Mas quando eu comecei a fazer 10 mil no dia, era muito dinheiro. O que eu fiz pra construir um perfil muito forte? Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhuma notificação e olha, deixa o like e escreve o teu comentário aqui embaixo, porque eu mesmo leio e eu mesmo vou te responder. Se você tá pelo Spotify, tá trabalhando, tá no carro, tá ouvindo a gente agora nesse momento, bom, então depois quando acabar o podcast, vai no teu celular e arrasta para baixo, porque no Spotify também tem a opção de você comentar e também para eu ler e responder você para saber o que você tá achando dos nossos episódios aqui do podcast. Mas olha, nosso convidado de hoje, eu tenho certeza que vai entregar o ouro aqui sobre uma coisa bem específica, porque ele é simplesmente fundador do maior Cloaker da América Latina. Vai explicar para você como que você vai conseguir usar na tua operação e principalmente como que você vai escalar muito mais. E olha, ele já tem uma bagagem extensa no mercado, porque ele já faturou mais de 70 milhões de reais desde 2019 com o Nutra, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. E olha, tô falando dele mesmo. Alex Nossi, cara, prazerzão ter você aqui, mano. Prazer, irmão. Obrigado pelo convite. E bora entregar o ouro aí e ajudar a galera a escalar cada vez mais. Na Cartpanda eu sei que o pessoal tá escalando muito, tem muito cliente meu na Cartpanda, os maiores rodam com a gente e é muito bom poder ajudar o mercado a evoluir, porque quando eu comecei em 2019 não tinha acesso a tanto conhecimento como tem hoje. Por exemplo, assim, quando eu comecei foi vídeo no YouTube que eu vi a primeira coisa. Não tinha expert no Instagram ensinando as pessoas a vender na gringa, as pessoas a vender infoproduto, não existia isso. E a gente teve que meio que começar a desbravar. E quando a gente começou a produzir conteúdo lá em 2020, teve uma onda de ascensão do mercado muito forte, e eu acho que a gente fez parte disso, tenho certeza que a gente fez parte disso, e vamos continuar hoje fornecendo solução pra galera continuar escalando, né? E cara, eu vejo que antes de você até entrar no SaaS, teve uma bagagem ali no Nutra e vendendo bastante, quando a gente tava falando no off, mas antes de você de fato chegar no digital, o que você fazia antes, de onde você veio, como foi a tua vida antes de você chegar nessa parte do digital e, tipo, virar tudo que virou isso hoje? Cara, quando eu era estagiário de Direito, né? Eu fazia faculdade de Direito, me formei em Direito, e eu era estagiário quando eu comecei no mercado digital. Então, eu ganhava muito pouco, estagiário na época eu ganhava, sei lá, R$ 600 por mês. Fazendo, tipo, peça de advocacia, né? A petição inicial, contestação, etc. E eu trabalhava com isso por 3 anos, fiquei 3 anos trabalhando com isso. Durante a faculdade toda eu trabalhei. E daí eu empreendia junto, eu vendia, minha mãe fazia doce, eu vendia na faculdade, daí eu tinha o Instagram lá que a gente pegava encomenda. Então eu sempre fui empreendedor junto com o trabalho tradicional. Só que nunca tive carteira assinada, meu único trabalho foi 2 estágios, que eu fiquei 4 anos durante a faculdade fazendo estágio. E depois, durante um estágio, eu comecei a buscar sobre como ganhar dinheiro pela internet, achei no YouTube e comecei a aplicar um vídeo lá que ensinava as pessoas a subir campanha no Google, aquela estratégia de trade marketing building, sabe? E daí subia as primeiras campanhas, saiu as primeiras vendas, daí depois começou a evoluir. E aí você começou como afiliado, então? Comecei como afiliado, E aí já era essa parte de tráfego direto, era mais pra info, já era Nutra já no Brasil? Cara, quando eu comecei era mais info ainda. Só que era uns info bem aleatório, assim, sabe? Tipo, o primeiro curso que eu subi foi de unha em gel, ensinando as manicure fazer unha em gel, sabe? Tipo, Caraca. unha em gel, cutilagem russa, unha de fibra. Era uns negócios assim, tava no hype, assim. Daí eu subia no Google Search mesmo e vendia o curso ali. Mas, eu comecei como afiliado, mas não era Nutra. Só que daí logo eu migrei pra Nutra, porque daí eu conheci meu sócio ele já tinha vendido muito infoproduto e tava começando uma operação de Nutra. Daí eu fui ajudar ele, e daí foi andando as coisas, a gente foi crescendo, daí virei sócio. E cara, a gente tava falando no off
sobre uma coisa que eu acho que é até interessante, talvez seja o futuro do mercado, e eu quero saber a tua opinião referente a isso, tá? A gente vê muito essa questão do tráfego direto, do pessoal não investir em remarketing, não focar tanto no LTV, e por não existir mesmo muitas vezes, principalmente na gringa. Cara, qual que é a tua opinião? O que você acha que seria uma próxima sofisticação de mercado? Investir em branding, fazer uma marca? O que você acha que seria o futuro? E o que pode ser, de fato, viável para sempre funcionar nesse mercado? Cara, eu já falei isso para vários clientes da Cartpanda e clientes meus também, porque eu vejo que o mercado de resposta direta, ele vai sempre crescer, só que fica cada vez mais difícil, o mercado sofistica cada vez mais nas estratégias de venda. E um mercado que eu explorei muito no Brasil foi o mercado de entregar excelentes produtos e dar um suporte para o cliente muito bom, a ponto de construir uma marca. Eu nunca foquei muito em influenciador, criar branding das formas tradicionais. O que fez meus produtos durarem tanto tempo no mercado foi justamente o produto ser de qualidade. Tipo, minha mãe toma meu produto, minha avó, minha mulher toma meu produto. Então, tipo, produtos bons e o suporte do cliente. Porque o cliente, a gente, assim, ó, tu pode fazer uma cópia agressiva pra vender, só que tu tem que puxar o cliente pra realidade depois que ele compra, entendeu? Tipo, alinhar a expectativa com ele. E ele vê que tu é uma empresa de verdade, porque geralmente o cara compra no impulso ali e depois já fica apreensivo, sabe? Tipo, será que eu vou receber o produto? Daí isso aumenta reembolso, chargeback, que eu sei que na gringa o pessoal não faz esse tipo de trabalho e acaba tendo taxas maiores. Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a tua margem tá ali. A minha margem tava na recuperação do WhatsApp, a minha margem tava no suporte ali, nos lançamentos que eu fazia no WhatsApp. Então eu acredito que o que vai perpetuar a galera na gringa vai ser justamente construir produtos bons. E hoje, com esse conhecimento que o pessoal tem de influenciadores, TikTok, o GC, etc., colocar um branding forte dos nutracêuticos lá fora, no produtos cosméticos, enfim, o que a pessoa quiser vender. E, cara, de onde que veio a tua ideia da criação do Cloaker? De onde surgiu, de onde que você pegou e teve esse estalo de criar essa solução? E se você puder contar pra galera que muitos ainda talvez não conheçam, a galera do e-commerce ainda não é tão acostumada a usar Cloaker, se você puder falar de onde veio essa ideia e o que é o Sim. Cloaker. O que é o Cloaker, né? Basicamente, o Cloaker é um software que ele analisa o tráfego que está sendo enviado para ele e, com base em vários parâmetros pré-definidos, ele envia o tráfego ou para a página white, ou para a página da oferta, ou para múltiplas páginas de oferta, tá? Como é que surgiu a ideia de fazer o Cloaker, tá? Em 2020, final de 2020, estava tendo as eleições dos Estados Unidos, e eu rodava Nutra na época, e eu tive todas as minhas contas bloqueadas. Tipo, todas as minhas contas do dia pra noite foram bloqueadas. E daí eu comecei a estudar melhor soluções que poderiam me ajudar a contornar aquilo ali. Porque na época eu já ensinava no Instagram o pessoal a fazer contingência, criar perfil do Facebook. Eu cresci no Instagram falando sobre isso. Então eu me questionei, será que eu realmente sei o que eu tô falando? Porque eu tomei bloqueio aqui em massa. E eu vi que o problema não era os meus perfis, foi um momento muito sensível que teve no Facebook ali. Ele analisou muitas contas e derrubou muitas contas de uma vez. E eu percebi que o Cloaker seria uma alternativa muito boa, porque o Facebook sempre tá vendo a página white, a página 100% dentro das políticas. Porque não importa o que tu faça, vai ter alguma coisa que pode estar fora das políticas. Então, eu não me dei mais ao luxo de contar com a sorte, entendeu? Tipo assim, não, será que vai aprovar? Será que tá 100%? Não, a minha página white tá sempre 100% dentro das políticas, e a página da oferta eu posso botar o que eu quiser ali. Então, por exemplo, eu já usei muito em lançamento. Porque, pô, um lançamento, por exemplo, o Igor Neves, já veio aqui também, né? Já. Então, o Igão, ele faz promessa que a pessoa vai ganhar dinheiro com a mentoria dele. Então, tipo, o Facebook não gosta desse tipo de promessa. E eu usei isso no lançamento dele. Mas o Cloaker, ele não é só anti-bloqueio. Quando eu comecei, foi com essa ideia, assim, todo mundo que começa a ouvir sobre Cloaker e falar sobre Cloaker é anti-bloqueio. E eu vejo que dá pra gente utilizar de uma forma muito mais inteligente, que é pra ganhar performance no marketing, né? Depois eu até posso explicar um pouco melhor sobre isso. E eu acho que é um ponto interessante da gente falar também, porque essa parte de performance eu imagino que deve resvalar, tipo, até na parte dos concorrentes te clonarem, ou até mesmo de um outro ângulo, como que a gente consegue até explicar melhor essa parte de Cloaker para outras funcionalidades. Então, tipo, a gente pode até abranger sobre isso. Então, tipo, qual que é um outro ângulo que você vê que é uma boa usabilidade pra gente focar com o Cloaker? Cara, um ângulo que eu trouxe pro Brasil que, sim, se tu for procurar em qualquer outro lugar, não existe. Agora o pessoal começou a falar sobre isso, mas é o ângulo de proteger as ofertas de plágio,
tá? Porque no Brasil virou muito isso, tipo, um copiar o outro. Quando eu comecei não tinha isso, sabe? O pessoal tinha mais ética, assim, e não copiava um outro. Ou se copiava, era muito escondido. Hoje o pessoal fala, não, eu copio todo mundo e tal. Caraca. E eu vi que era uma dor muito forte, porque, pô, quem tá fazendo um VSL, tá investindo ali tempo e dinheiro pra fazer, não quer ver na mão de outra pessoa, entendeu? Principalmente no começo, assim, o cara acabou de começar a escalar, outra pessoa vai lá, copia e escala muito mais. Isso era uma dor muito forte dos alunos, por exemplo, do Igor. Eu sempre ajudei eles no lançamento dele e eu via isso. Vários alunos inteligentíssimos faziam VSLs muito boas e porque eles não eram tão experientes em tráfego, eles acabavam perdendo aquela oferta pra alguém que era experiente e plagiava eles, entendeu? Então, quando eu trouxe o Cloaker pro mercado, a gente focou muito na parte de proteção contra plágio. Por quê? Porque o Cloaker, como ele faz uma análise de diversos parâmetros pré-definidos ali, ele consegue determinar se a pessoa tá vindo de um anúncio real mesmo, ou se a pessoa tá vindo de uma biblioteca de anúncios, de um AdSpy, ou de um compartilhamento de link. E a gente tá em constante sofisticação desse ponto, porque não era o ponto principal pra mim, isso, mas virou um dos ângulos principais da nossa ferramenta. E esse costume do mercado de ficar plagiando também sofistica as técnicas de plágio. Então a gente tá numa constante evolução, brigando com quem tá tentando plagiar. Então essa é uma função que ajuda muito o pessoal a ter constância para poder extrair o máximo possível do trabalho, né? E daí tem outras duas vertentes ali de performance que, quando eu percebi isso, foi quando destravou a gente de 6 para 7 dígitos na época. Porque hoje o pessoal faz 7 dígitos por dia. Uhum. Mas quando eu comecei a fazer 10 mil no dia, era muito dinheiro. Tipo, não era fácil fazer. E daí, quando a gente sempre fazia uns 600 mil por mês, 500, nessa faixa ali. E daí, eu aprendi que com o Cloaker eu consigo trocar o destino das campanhas enquanto elas estão rodando, sem ter que pausar. Porque geralmente o que a gente faz? A gente valida os criativos lá. Não, esses 3 criativos são os criativos validados. A gente escala, começa a escalar. Só que chega um momento que o criativo ainda tá bom e a oferta saturou. E daí o que o pessoal faz? Não, vou fazer uma lead nova, vou pegar o criativo validado, subir com a lead nova. Só que quando tu faz isso, tu pega um criativo validado e tu sobe pra um novo link de destino, ele volta pro aprendizado. Então a tua campanha que tá otimizadíssima ali, vendendo muito, pode ser que não venda. Quantos casos que tem de subir um criativo numa conta, vender na outra conta não vender? Então, tu tem que aproveitar o máximo possível dos ativos que você criou, que as campanhas são ativos. Então, o que tu faz? Com o Cloaker, tu consegue trocar o destino da campanha dentro do Cloaker sem mexer no Facebook, no Google e nas outras fontes de tráfego. Então, isso dá muita velocidade e constância para a operação. E uma coisa que é muito inteligente se fazer também é que, como você pode trocar o destino de campanha enquanto ela tá rodando, tu pode fazer uma campanha, mandar tráfego para múltiplos destinos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, digamos, tô vendendo um Nutra na Cartpanda aqui. Eu tenho o funil de VSL lá, no VTurb rodando, e eu quero testar um funil de quiz, um funil de advertorial, ou um funil de página de vendas direto. O que o pessoal geralmente faz? Sobe o mesmo criativo para 4 destinos diferentes, e daí não tem um teste AB com uma amostragem correta, porque tem a variação de campanha para campanha. O que tu faz com o Cloaker? Tu cria esse teste AB dentro do Cloaker, de até 20 URLs, e tu edita a tua campanha dentro do Cloaker e bota, eu quero que o meu tráfego seja distribuído entre essas 20 URLs ao mesmo tempo. E daí, pelo seu traqueamento, você vê qual página tá vendendo mais, e depois você troca todo o tráfego para a página que tá vendendo mais. Então, a velocidade e constância é muito isso, porque imagina que um cliente de vocês está rodando um VSL super escalado, de, sei lá, emagrecimento. E daí começou a cair um pouco o ROI dele. O que ele vai fazer? Vai testar novas leads, né? Só que é muito arriscado o cara simplesmente virar 100% para outra lead, porque ele pode parar de faturar de um dia pro outro, assim, só com essa troca. Então, o que o cara pode fazer? O cara pode pegar, criar um teste AB, mandando, por exemplo, 80% do tráfego para VSL que tá validada, que tá vendendo, e ele arrisca 20% do tráfego dele para validar 2 leads diferentes. Entendeu? Uhum. E daí o tráfego dele vai 80% para VSL validada, não vai perder tanta performance, porque já tá validada, e ele vai ter mais 2 amostragens, 2 ofertas ali rodando simultânea com a mesma campanha, e ele vai ver, a oferta 3 ali tá performando muito melhor que a oferta 1 performava. O cara só edita, troca, bota 100% pra oferta 3 ali, e continua mandando tráfego. Então isso acelera muito, sabe? Não tem que ficar pausando campanha, etc. E é sobre mais essa questão de probabilidade do que você não perde
em relação ao que você ficar testando, e não é questão de tempo e dinheiro, praticamente, né? Porque o cara vai perder pouco tempo para ficar automatizando esse tipo de solução ali dentro do Cloaker, e ele vai perder pouco dinheiro porque ele não vai ficar testando cada vez mais. Então eu vejo que é uma puta de uma solução boa. E o que você vê? Quais são os principais canais de tráfego e aquisição que você vê que são os maiores, assim? É mais o Meta e Cara, Google? Meta é o principal, o Google é o segundo, aí depois TikTok, eu acho, e daí tem outras fontes menores ali. Tem muito gringo entrando com fontes diferentes, que até que é uma oportunidade pro pessoal do Brasil, assim. Toda fonte de tráfego que a gente sobe lá é porque tem alguém utilizando. Então, recentemente veio umas fontes de tráfego novas lá que já estão disponíveis, que são gringos que vieram pedir pra gente pra disponibilizar. E se eles estão usando, também vai funcionar pra quem tá vendendo Nutra nos Estados Unidos. Então, vale a pena dar uma olhada. Aí, com certeza, né? Se tem pouca gente utilizando, o CPA e as métricas vão estar mais baixas também, porque o leilão vai ser menor. Exato. Então, eu vejo que, até a nível de comparação, como você tá diariamente com essa galera, qual que seria o canal principal para quem quer começar a vender na gringa? Porque eu vejo que tem gente que fala assim, que aqui no Brasil funciona muito para o Facebook, logo de cara. Você subir e ter resultados mais rápido no Facebook. Só que eu vejo que gente que tá rodando lá fora já tem uma preferência pelo Google com o YouTube. Então, qual que você, pela tua experiência, pelo que você vê no seu dia a dia, qual que seria o canal que você focaria se você estivesse começando? Ou para quem chegar e perguntar para você, cara, tô começando no Nutra, tô rodando na gringa, qual que é o principal canal de vendas que você acha que é melhor? Cara, o que eu percebo, tá? A maioria do mercado é Facebook, tá? Até na gringa, assim, todos os maiores clientes que rodam, inclusive com vocês, rodam no Facebook, tá? Tem alguns poucos que rodam no Google, porque o Google ele é mais difícil, né? Uhum. Quem tá começando, eu recomendo que seja no Facebook, porque o Facebook ele é muito mais simples, digamos assim, e ele é muito mais barato do que o Google. E não é barato em relação ao CPC, porque o CPC é muito variável, né? Mas ele é muito mais barato para tu acertar. O Google, para uma campanha, uma conta ficar inteligente, tu tem que gastar muito mais, entendeu? Então, uma conta de Google também não é barata, é mais fácil de tomar bloqueio, porque o Google ele pega muitas coisas e penaliza as contas. Então, eu vejo que quem roda Google é um pessoal mais experiente, assim. Só que o pessoal que roda Google eu percebo que tem uma lucratividade maior do que quem roda Facebook. Talvez por menos pessoas rodarem Google em relação a pessoas que rodam Facebook, né? Que é todo mundo roda Facebook. Cara, e qual que você vê que é a hora certa da pessoa utilizar o Cloaker? Tipo, a pessoa tá começando a vender, já é a hora, ou tipo, pô, é uma coisa imprescindível pra operação dela, tipo, mesmo antes dela vender, já conecta o Cloaker. Você acha que existe um timing certo? Existe a hora dela, tipo, pensar nisso? Cara, depende muito do caixa que a pessoa tem, né? Tipo, o cara tá começando ali, não, eu só tenho tantos reais pra investir em tráfego. Não faz sentido tu pegar uma solução pra se proteger se tu não tem nem dinheiro pra botar em tráfego, entendeu? Então foca em tráfego ali, foca no principal. Mas se você tá começando já a tua empresa ali de tráfego direto, com um pensamento que ela é uma empresa e que você tem caixa pra isso, eu acho que é burrice não botar. Por quê? Porque o Cloaker, se tu usa ele desde o início da tua conta, a tua conta desde o início vai ser uma conta white, entendeu? Vai ser uma conta tranquila, não vai, ela vai criar um score nas fontes de tráfego e conseguir muito mais limite de gasto de anúncio. Tu não vai ter problema com essas wave ban do Facebook. Então, o que acontece, tá? O Facebook, periodicamente, quando tem esses momentos mais sensíveis, como foi a pandemia, como foi as eleições, ele fica muito mais restritivo em relação à análise. E ele não faz só análise momentânea do que tá rolando naquele momento. Ele faz uma análise de tudo que os anunciantes aprovaram antes para determinar se aquele anunciante era um anunciante de risco para aquele momento tá fazendo alguma coisa que eles não estão aceitando. Então, se tu botar desde o começo, a tua conta sempre vai ser white. Então, quando tiver uma análise dessa, tua conta não vai cair junto com a de todo mundo. Porque quando cai conta de todo mundo, a gente sabe, porque nos grupos começa, caiu conta de todo mundo, tá caindo aqui e tal. Mas depois que eu comecei a utilizar o Cloaker na operação, cara, desde 2021 ali, que foi final de 2020 para começo de 2021 que a gente desenvolveu, eu não tomei mais bloqueio. Bloqueio por políticas. Eu já tomei bloqueio de atividade comum. Quando a gente mudou de escritório, por exemplo, deu um bloqueio na conta do meu sócio lá, que foi porque ele trocou de internet. Mas, só mandei o documento, voltou a conta, entendeu? Então, eu acho que desde o começo vale a pena colocar, se você tiver caixa. Se você não tiver caixa, não tem por que colocar. Coloca o dinheiro em tráfego, em outras coisas. Mas faz sentido desde o começo, principalmente por isso, tá?
E outra coisa que você falou ali, em relação à constância, né, velocidade, o que me travava nos 6 dígitos? Era justamente eu ter que parar uns 3 dias do meu mês ali pra validar uma coisa nova. Porque a gente sabe que a gente não vai validar no primeiro dia, às vezes. Às vezes é 3 dias, às vezes é uma semana pra validar. E o mês sempre tem 30 dias, 28, 31, enfim. Mas tem 30 a gente tem 30 dias pra fazer o faturamento mensal ali. Então, se tu ficar perdendo 3 dias, depois tu perde mais 3, tu perdeu 20% do teu mês ali. E esse 20% é o que faz a diferença pra tu escalar mais. Então, foi isso que acelerou muito, sabe? Justamente poder trocar o destino de campanha enquanto está rodando. E é legal contar pra galera, tipo, não é exclusivo pra quem roda tráfego direto, né? A Exato. pessoa que tem um e-commerce, a pessoa que tem até, às vezes, um negócio local. Então, tipo, é aberto a todo mundo. Você vê quais são outros tipos de negócios que utilizam o teu Cloaker em vez de ser a galera do tráfego direto. Por exemplo, o Igão que a gente estava comentando antes. Eu já ajudei ele em praticamente todos os lançamentos dele, eu participei de alguma forma. E o penúltimo lançamento dele, a gente fez a captura de lead usando o Cloaker. Por quê? Porque a página dele poderia estar com alguma promessa de ganho de dinheiro da mentoria dele. Mas não por isso, tá? A gente usou muito mais pela questão de a gente poder testar a página de captura. Porque um lançamento, por exemplo, o expert vai lá, fica meses preparando, porque o lançamento, o pessoal que tá assistindo vê só o que a gente quer que veja, mas deve ter todo um pensamento atrás, toda uma estratégia que foi traçada para chegar naquele momento de captação de lead, né? Então, por que a gente utilizou? Porque o Igão queria testar uma página mais longa de captura e eu queria uma página mais curta. E daí a gente falou, beleza, vamos testar. Vamos subir a mais longa primeiro. A gente subiu, o CPL tava caro. Daí a gente falou, não, vamos botar uma curta agora. A gente só trocou. A hora que a gente trocou, o CPA começou a cair, o CPL começou a cair. Por quê? Porque a gente viu que ela tava melhor. E se fosse um teste que eu tivesse que parar no meio da campanha pra subir uma campanha nova, eu ia perder. Porque captação geralmente é assim, a gente já começa a captação sabendo o dia que a gente vai lançar. Então, tipo, a gente tem 15 dias, 20 dias pra captar. Então, faz muito sentido usar em lançamento, porque tu consegue testar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Cara, eu vejo que é uma janela curta ali e você não tem margem pra erro também, né? Não tem, porque tu preparou meses ali, fez todo o storytelling no Instagram pra lançar, enfim. Vai começar a captar, daí tem que erra e tem que ficar subindo campanha de novo, esperar gastar. Então a ideia é o quê? Subir campanha, subir todos os seus criativos ali e poder trocar o destino enquanto tá rodando. E daí tu consegue extrair a melhor performance do teu investimento em captação. E eu vejo que o pessoal é muito focado em, às vezes, usar Cloaker, pra esconder VSL. Mas a TSL também é importante, né? Exato. Então, eu vejo que são muitos pontos, tipo, até E-commerce também. Exato, tipo, um produto que tá super escalado ou um e-commerce que tem aqueles one product page, né? Tipo, a pessoa tem um produto, que é um e-commerce de um produto só, uma página de vendas e, tipo, tá escaladaço. E o pessoal vai copiar. Exato, e tá propenso a isso, né? E, cara, o que você vê, assim, até em relação a isso? A gente tá falando, já falou de Cloaker, já falou, tipo, de como que a pessoa consegue utilizar, mas agora falando sobre traqueamento. Não chega a perder tráfego, porque o uso do Cloaker, tipo, querendo ou não, você acaba escondendo um pouco a oferta. Não perde um pouco de tráfego dos clientes em si? Tipo, não chega a acontecer? Esse é um ponto bem interessante, por quê? Porque o Cloaker, tem Cloaker que funciona, Cloaker que não funciona, e tem Cloaker que funciona que o pessoal não sabe configurar, tá? Então, por exemplo, tem Cloakers na gringa que são muito bons, e a galera não sabe configurar, porque é extremamente difícil. Keitaro, por exemplo, que é o mais famoso, assim, que o pessoal sempre falou. Qual que é o problema dele? É que é difícil de configurar. O cara tem que ser praticamente um programador para saber configurar. E esses erros causam a perda de tráfego. Então, o cara poderia estar utilizando com uma performance altíssima, só que por ele não saber configurar, ele perde tráfego. Isso foi uma barreira que a gente quebrou com o nosso software, porque todas as fontes de tráfego, as lógicas já foram previamente criadas por nós. Porque a gente construiu essa solução pra gente lá no final de 2020, e eu utilizei sozinho com os meus sócios até 2024. Então, esse lapso todo de validação era o nosso dinheiro em jogo. Então, eu sei como é perder um clique, eu sei como é perder 10% do tráfego, 20%, eu sei como é que é. Eu sei que a conta não fecha se você perder tráfego. Então, a gente otimizou muito isso, e hoje a nossa passagem de tráfego, cara, é, assim, acima de 99%, sabe? Caraca. Tem a perda de tráfego normal, porque se tu botar um link direto de uma campanha, de uma página no Facebook, tu vai ter a perda de connect rate, porque diversos motivos, a página carregar, o usuário desistir de ir e voltar, enfim, tem vários motivos.
mas eu vejo clientes nossos, assim, com connect rate de 90%, 95%, sabe? Caraca, mas aí o Cloaker funciona, por exemplo, independente de ter pré-sell ou não, tipo, ele esconde até essa parte da pré-sell. Eu vejo que tem alguns funis onde a pessoa, em vez de mandar direto pra página de venda, já manda pra pré-sell, depois da pré-sell manda pra VCL. Então, tipo, não bagunça. Qualquer funil tu pode utilizar com Cloaker. Só vai botar o teu link dentro do software e a gente vai mandar o tráfego para ele. E top. Eu tô falando até isso porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, porque em alguns episódios do podcast que a gente traz a galera do Nutra, o pessoal acaba resvalando sobre o assunto de Cloaker, o pessoal sempre fala, traz um especialista, traz um especialista. Legal. Trouxe pra vocês e aí eu já peguei e mapei todas essas dúvidas da galera. Legal. E até pra falar sobre as dúvidas que eu tive, agora pra perguntar pra você, quais são as dúvidas que a galera mais te traz e que você sente que é importante a gente falar pra galera, assim? Porque eu imagino que como os maiores players estão sempre em contato contigo, existem dúvidas recorrentes que é, tipo, sempre a mesma dúvida? Pra ser sincero, as dúvidas mais frequentes são as dúvidas mais simples, ligadas à configuração. Então, geralmente o pessoal, eu tenho que apontar o meu domínio pra ir, como é que eu faço? Geralmente apontamento de domínio, o pessoal tem essa dúvida, porque a parte de usabilidade é muito simples, nossa. Então, o setup inicial é que o pessoal tem mais dúvida, porque às vezes o cara nunca utilizou um WordPress, uma hospedagem, não sabe apontar o domínio. E o nosso é um apontamento CNAME ali. Então, o cara bota lá na Cloudflare o domínio dele, cria um apontamento de DNS pro software e verifica o domínio com a gente e cria a campanha. E daí o pessoal geralmente tem dúvida em relação a eu preciso usar o mesmo domínio da minha oferta no Cloaker? Cara, não, tu não precisa. Eu até recomendo que você utilize domínios diferentes. Por quê? Porque você vai estar camuflando melhor o teu domínio da oferta. Então, o que tu faz? Tu compra um domínio novo, exclusivo ali pro Cloaker, manda pra uma Cloudflare ou aponta direto da Hostinger pra gente, ou de outro provedor de domínio, né? Faz o apontamento pra gente, verifica o domínio ali, daí você vai criar a campanha. Quando você vai criar a campanha, tem algumas seleções que tu pode fazer ali. A primeira seleção é botar qual idioma que você tá anunciando. A gente não faz filtragem por idioma, porque a gente entende que isso perde performance, mas a gente tem alguns temperinhos ali que a gente mostra para as fontes de tráfego com base no idioma. E o segundo ponto de configuração é escolher a fonte de tráfego que você tá anunciando. Então, tô anunciando no Facebook, tem que selecionar Facebook, porque isso é uma lógica específica para aquela plataforma. Tem até gente que pergunta pra mim, isso daqui não é tipo só uma estratégia tua para dizer que é diferente? Não, é realmente diferente. Se tu pegar um link de Google e botar no Facebook, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, seleciona aquilo ali. Outra coisa que o pessoal tem que selecionar é os dispositivos que vão ser autorizados a acessar a página e os países que vão ser autorizados a acessar a página. Então, por exemplo, tô rodando nos Estados Unidos. Não faz sentido eu permitir um tráfego do Brasil passar, entendeu? Então, quando o cara tá configurando ali, o cara tem que selecionar os países que ele tá anunciando e os dispositivos que ele quer deixar passar. E uma coisa muito interessante que é um erro que eu percebo que é comum da galera, é que, tipo assim, eles sabem que o pessoal geralmente faz spy pelo computador. E ele desativa o computador no Cloaker ali. Se você está rodando Advantage demais no Facebook, não faz sentido tu desativar o desktop. Porque tu vai perder aquele tráfego do desktop, entendeu? E às vezes tem gente que chega pra mim assim, tô com a campanha aqui perdendo tráfego. Eu vou ver, o cara desativou o desktop, desativou tablet. E assim, quando o tráfego passa de uma Cloudflare, por exemplo, hoje em dia tem tanto celular, tipo celular grande, computador pequeno, tablet. Às vezes o tamanho da tela de um 16 Pro Max, por exemplo, é muito semelhante ao de um tablet e ele é identificado como um tablet, por exemplo. Isso aí eu tô falando de mínimos detalhes que às vezes que acontece pra já deixar o pessoal ciente disso. Mas geralmente é erro, assim, quando o pessoal perde tráfego e tal. Geralmente é isso. Cara, eu vejo que faz muito sentido, até mesmo nesse quesito de formato também, porque eu já vi muita gente falando referente a isso também. Então, tipo, você é mais um que tá validando o que a galera tá de fato passando. E outra dúvida que eu acho que é interessante até conseguir esclarecer pra galera, qual que é um diferencial que você vê até na questão de planejamento? Porque como você está em contato com diversos players grandes do mercado, eu imagino que até por estar junto, você consiga identificar um player que consegue ter resultado e sucesso do player que não tem. Então, qual que é a grande diferença que você vê entre esses dois players? Porque eu imagino que o pessoal que está assistindo a gente em casa fica um pouco na dúvida. Tem muita gente que é de e-commerce, muito infoprodutor que ainda não conhece o mercado de tráfego direto na gringa, referente à Nutra. Então, o que você vê que é, de fato, um cara que tem sucesso do cara que não tem nesse mercado?
Cara, eu vejo que é muito a constância do cara fazer aquilo dali, tá. O cara que chega no mercado de Nutri achando que vai ser fácil subir a primeira campanha, o primeiro funil e fazer milhões, cara, não é assim, sabe. Eu vejo que os meus maiores clientes, eles são muito resilientes, sabe, tipo, não tem aquele mimimi: "Ai, fui bloqueado aqui", já começa aquele desespero. Eu vejo que o pessoal que não vai pra frente é o pessoal desesperado, sabe. Esse pessoal ele já entendeu que o mercado funciona dessa forma, que vai ter altos e baixos, e que eles vão precisar constantemente estar se sofisticando. Então eu vejo que os maiores clientes são as pessoas que criaram processos dentro da empresa deles para estar constantemente sofisticando a operação. Porque, pô, tem uns caras que é bizarro, fazem, tipo, VSL com superprodução com ator de Hollywood, um negócio muito que eu, particularmente, eu acho que esse foi um dos pontos que me fez sair do mercado. Porque eu nunca fui bom copy, e eu nunca fui muito bom com essa estratégia de ficar sempre sofisticando os mecanismos de venda ali. E quando o mercado começou a partir muito para esses VSL mais, super produzidos, e eu não era muito bom de copy, eu falei: "Cara, já não tô 100% aqui, eu vou partir para o mercado de software ali". Já estava com a ideia de lançar, e daí veio também a questão do conflito de interesse, né, o pessoal fica falando assim, toda pessoa que escalou muito e as pessoas sabem que a pessoa escalou e lança um software, tem aquela pulga atrás da orelha: "Pô, será que o cara vai ver minha oferta, etcétera, blá-blá-blá". Sempre tem isso, o João passou por isso, vocês da Cartpanda com certeza passaram por isso no começo, e eu passei por isso também, e eu tomei uma decisão, vou focar 100% em software, foquei 100% no Cloaker, e larguei um pouco, porque eu não tive essa constância ali de ficar sofisticando cada vez mais, porque o mercado acelerou muito. Quando eu comecei a fazer, tráfego direto, durava meses, até anos, uma oferta, sabe, tipo, não durava muito tempo. Hoje em dia, como é muito rápido e é muita escala, satura muito rápido as coisas. Então, eu vejo que o pessoal que tem resultado é quem tem processo e tá sempre testando coisa nova. Criativo novo, lead nova, VSL nova, produto novo. Eu vejo que tem muita mudança. Eu percebo, assim, eu vejo que os clientes estão sempre subindo mecanismos novos, etc. E você acredita que o uso do Cloaker acaba sendo uma coisa. É que assim, né? A gente meio que acessibilizou pro brasileiro vender na gringa, pro brasileiro já vendia bastante aqui. Você vê que a galera que tá rodando aqui no Brasil, tipo, ainda vê essa parte de banaliza um pouco a parte de Cloaker. Você acha que a galera que usa mais é porque anuncia lá na gringa? Ou você acredita que tanto lá quanto aqui o pessoal tá utilizando da mesma maneira? Não, o pessoal, tanto lá quanto aqui, usa da mesma maneira, assim, porque eu criei muito essa consciência na galera, sabe? Tipo, hoje os maiores players do mercado, em algum momento, assistiram meus stories de contingência no passado, sabe? E desde 2020 ali, final do ano, 2021, começo, eu falava de Cloaker nos meus stories. Já tem stories meu muito antigo falando disso. E criou essa demanda porque eu sempre falava, eu uso o meu próprio. E eu realmente usava o meu próprio. O pessoal pedia, qual Cloaker que tu utiliza? Quando eu comecei a falar disso, o pessoal sempre começou a buscar outras soluções. E perguntavam pra mim, qual que tu utiliza? E eu falava, eu uso a minha. Porque a gente realmente fez pra gente. E criou muito essa demanda. Então, quando eu lancei a solução no mercado, todo mundo já sabia o que era Cloaker. Muita gente descobriu o que era Cloaker na época por causa de mim. E o pessoal acabou indo pro nosso ali, e tanto o Brasil quanto o gringa. Porque a gringa, esse tráfego de Nutri na gringa faz pouco tempo que começou, né? Faz o quê? 1 ano e pouco, 2 anos? É por aí. Porque eu conhecia já alguns players que faziam, Mal, por exemplo, pô. Uhum. Antigaço. Desde que eu comecei a rodar, ele já rodava na gringa, só que rodava quietinho na dele. Mas essa onda forte começou faz 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos na gringa. Então todo mundo que já usava Cloaker no Brasil, por exemplo, começou a usar na gringa. Então eu vejo que tem mercado em todos os países, assim. E eu vejo que ali em 2018, 19, o encapsulado veio muito forte pro Brasil, né? Veio. Com o Kaiser e tudo mais, essa galera ali, o Douglas Souza também. Então, eu vi que a sofisticação foi de fato o Nutra, né? Que o Nutra, pra quem não sabe, encapsulado é um produto só, e Nutra engloba, tipo, conta-gota, encapsulado, sérum, às vezes, de cremes e outros tipos de produtos também, mais voltados para a área da saúde ou performance. E, cara, o que você vê que talvez seja um próximo passo disso? Porque a gente viu esse mercado sair só do encapsulado, de ir pro Nutra e ir pro Nutra Global. Você acha que é um mercado que tem capacidade de saturação? Acha que não vai saturar nunca? Acredita que
próximo passo é marca própria mesmo, como você até indica pra uma galera que é cliente seu. Na tua visão, pelo que você vê hoje, nos próximos 5 anos, o que pode ser o futuro desse mercado? Cara, eu vejo que o foco das pessoas vai ter que virar muito pra construir um produto de muita qualidade, sabe? E o que é um produto pô, por exemplo, assim, ó, tu vê várias marcas de creatina no Brasil. Não é A verdade? Manuscity lá lançou a Good Day. O Gabriel Ferreira lançou a Big Boom, por exemplo. Cara, é um produto de qualidade que as pessoas já estão acostumadas a tomar, porque, por exemplo, creatina é uma coisa que todo mundo sabe que faz bem. Tem centenas, milhares de estudos falando em relação a isso. O que os caras fizeram? Construíram um produto diferente do que já existia no mercado e utilizaram o conhecimento que eles têm de tráfego, de oferta, de construir alguma coisa pro lado da marca. E eu acho isso muito inteligente, por quê? Porque quando tu tem um produto que é realmente bom, tu tem que focar em mostrar ele pro maior número de pessoas e por exemplo, produzir conteúdo dele, não só criar uma história ali, porque o VSL é muita história, né? Tu conta uma história pra vender um produto. Sempre tá construindo novas histórias. E produtos não precisam de histórias pra vender, sabe? Não precisa de uma história, toda a vida uma história diferente, mais sofisticada. Tu precisa fazer que o teu produto seja bom e reconhecido como bom. Então eu vejo que esse é o caminho que as pessoas vão ter que seguir, criar produtos bons, produtos que as pessoas estão acostumadas a utilizar no dia a dia e utilizar as técnicas de marketing ali, de resposta direta, etc, para alavancar esses produtos. Porque, cara, é isso, ali que tá o dinheiro. Eu vejo que no longo prazo, quem vai ficar é quem faz isso, sabe? Claro que quem até tava conversando com a Sara, não sei se a Sara já veio aqui. Ainda não. Não? Tava falando com ela lá no evento da lá em Dubai, né? No evento que a gente teve do Da Chip ou Affiliate. da Eagle? Acho que foi da Chip que a gente tava conversando lá. E daí ela falou pra mim, o que tu recomenda eu fazer? Eu falei, cara, bota um pezinho nessa construção de marca. Por quê? Porque realmente, o que a galera tá fazendo de dinheiro hoje é muito difícil o cara fazer rápido construindo uma marca. Mas uma hora vai reduzir. Não vai ser mais fácil, vai ficar menos players no mercado escalando. Então começa a botar um pezinho em construir uma marca. No primeiro mês você vai fazer, sei lá, uns 20 mil, 30, 40, vai subindo devagarinho. Daqui a pouco tá fazendo 1 milhão, só que é um produto recorrente. Porque, por exemplo, quem compra uma creatina vai comprar sempre a creatina. Só vai parar de comprar a tua creatina se uma marca melhor aparecer ou se ela parar de tomar creatina, entendeu? Então, eu vejo que esse é o caminho de construção, porque foi isso que me deixou muito tempo no mercado. Porque o que eu fazia? Meu produto era bom e eu tinha grupos de WhatsApp, até hoje eu tenho esses grupos, com os clientes que compraram um produto. É um grupo, como se fosse um broadcast, assim, que disparava mensagem pra galera. Então, todo mês, a gente faz promoção pra base de clientes que adquiriram nosso produto durante todo esse tempo. E, cara, todo lançamento dá, tipo, 100 mil reais de venda, sabe? E é um dinheiro que não teve tráfego ali. Já teve, foi pago no passado. Hoje não precisa mais ser pago. Então, eu vejo que tu pode explorar esses produtos de uma forma de muito longo prazo, entendeu? E, geralmente, o pessoal só tá focado na primeira venda. E, cara, é muito mais fácil tu manter um cliente teu do que tu convencer uma nova pessoa a virar teu cliente. Então, investir em produto bom é uma coisa que vai fazer isso. Ter um bom suporte ao cliente é uma coisa que vai fazer isso. O pessoal gosta de suporte bom, mas às vezes não quer dar suporte bom pro cliente. Tu vê, um diferencial da nossa solução é que nosso suporte cara, de segunda a segunda, das 8 à meia-noite. Cara, Tipo, isso é muito eu bom. quero botar 24 horas no nosso suporte em breve. Então, eu vejo que isso é um diferencial muito forte, porque às vezes o cara assina uma ferramenta e se der problema, ele não tem nem com quem conversar. Então, o suporte, eu vejo que até foi um ângulo que você trouxe antes, a gente tava conversando antes ali, você falou da Cartpanda. Cara, isso é o 80-20, sabe? O cliente, se der problema, você tá ali pra resolver, tá ali pra ajudar. Se tiver alguma dúvida, você tá ali pra resolver a dúvida. Isso surge tanto pra quem tá vendendo produto físico, quanto pra quem tá vendendo infoproduto, software, o que quer que seja, vai ter dúvida pra resolver, vai ter problema pra resolver. E eu vejo que não é só num canal de vendas, né? De venda não, perdão, um canal de contato, né? Porque eu vejo que tem cliente nosso que prefere falar com a gente no WhatsApp. Aí tem cliente que prefere no Telegram. Aí tem o cliente que às vezes chama a gente no Instagram, no direct. Aí tem outro que prefere por e-mail. Aí tem, tipo, o outro que prefere no dashboard normal ali da Cartpanda no canto inferior direito. Então, tipo, existem muitos clientes com formatos diferentes que preferem de suporte, sabe? Exato. Ou às vezes não é nem ele, é um cara da equipe dele que é só pra isso.
Então tem muitos formatos diferentes. E, cara, acho que com tanto desses insights que você passou, acho que é uma boa hora pra gente entrar na nossa dinâmica do PanaQuest. Então, como é que funciona? Pra você que tá de casa e não conhece, funciona da seguinte maneira. Eu e o Alex, a gente vai pegar 3 cartas com 3 temas diferentes. Ele vai passar um maior insight sobre cada um desses temas junto comigo aqui no programa. Então fica ligado, porque eu tenho certeza que com esses insights você vai poder aplicar na tua operação e até mesmo me contar depois como que surgiu esse efeito depois de você aplicar. Então, toca a vinheta do PanaQuest com o Alex Nossi. Começando a nossa dinâmica do PanaQuest, mas olha, antes de começar, você já deixou seu like? Já deixa nos comentários aqui o que você está achando desse episódio e, principalmente, ele vai contar também qual que é o nome da ferramenta dele para você, quando você sair desse podcast, entrar também, assinar e testar. E aí qualquer coisa você passa o feedback para ele, tá? Inclusive agora, começando a nossa dinâmica aqui do PanaQuest, cara, pode escolher 3 cartinhas aqui às cegas e me devolve sem ver o tema, beleza? Tá. Sem ver o tema. Sem ver o tema. Então a gente tá tem aqui. uma... Aí você escolhe mais 2. Essa. Aham. E pode ser essa aqui. E essa aqui. Beleza. Temos os nossos 3 temas. Vamos lá. Qual que você quer começar? Pode ser o do meio. O do meio? Aham. Vamos na cartinha do meio, então. Cara, primeiro tema. Qual que é o melhor insight que você pode passar pra galera referente a Facebook Ads? O Facebook Ads, pra mim, foi minha principal fonte de tráfego em todo o período que eu anunciei. E eu fiquei muito conhecido por causa da contingência, né, no Facebook Ads. E eu vejo que o principal insight no Facebook Ads é você construir ativos de qualidade e longo prazo. Porque, por exemplo, quando eu focava simplesmente em ter volume de contas no Facebook, cara, eu tinha mais de 3.000 contas, só que sempre gastando um orçamentinho em cada uma, sabe? Era muito trabalhoso, tinha que subir, sei lá, 60 contas para gastar 10 mil reais, ou 20 mil reais, enfim. Era muito trabalhoso, porque as contas não tinham limite. Quando eu foquei 100% em construir ativos de qualidade na plataforma, e como é que tu faz isso, tá? Você basicamente, por exemplo, o que eu fiz para construir um perfil muito forte? Eu criei uma conta no Facebook nova, no meu nome, tá? E eu vinculei o meu Instagram pessoal nessa conta, pela central de contas do Facebook. E daí essa conta, ela já ficou com outro nível de qualidade. Pô, é uma pessoa que usa Instagram todo dia, que tá ali, que tem os amigos dela. Enfim, uma conta que é realmente de um usuário real. Essa conta, depois do meu perfil era comercial no Instagram, eu criei uma página dentro desse perfil e vinculei nela. E daí criou um BM pra essa conta ali. Eu comecei a turbinar umas fotos minhas ali pra aquecer a BM. Cara, essa BM hoje, ela tem mais de 200 contas de anúncio. Tipo, é uma coisa que no passado era comum, mas quando a gente começou em 2021 a fazer essas contas mais fortes, assim, não era mais tão comum. E, cara, a gente fazer BM de 200 contas é BM que rodou minha operação de 2021 até 2024 sozinho. Então eu vejo que o pessoal às vezes fica muito preocupado no Facebook. Até misturei mais de um tema, né? Botei contingência junto com o Facebook. Mas justamente isso é um bom insight para ter mais constância no Facebook. Você ter ativos de muita qualidade. Claro, tu vai eventualmente comprar um ativo ou outro, porque tu precisa, né, acelerar a tua operação. Mas é a mesma ideia daquela parada de fazer a marca própria, né? Cria uns perfis ali do teu sócio, de um gestor, e mantém ele de qualidade ali, rodando baixinho, ele vai criando score, criando qualidade, e daqui a pouco ele vai ser teus perfis principais, sabe? Então, eu acho que esse é um bom insight aí pra galera. Porque hoje, como eu falei, eu não tô mais no tráfego direto puro. Não tô mais fazendo o tráfego direto como eu fazia antes. Então, eu entendo que o Facebook Ads é muito dinâmico, muda muito. Então, o que eu aplicava antes, talvez não surja efeito pra galera hoje em dia. Uma coisa também que pode ajudar o pessoal no Facebook Ads, até estendendo um pouco a resposta, né? Eu acho que é fazer remarketing, cara. Porque remarketing pra mim foi uma coisa que trouxe muito resultado no Facebook, muito resultado. Eu sempre utilizava 20% da minha verba global em remarketing. E é uma campanha muito fácil de fazer, com um ROI muito alto e que o pessoal eu vejo que não faz. Caraca, eu vejo que faz muito sentido. Eu sempre fiz muito esse tipo de pergunta referente ao remarketing, porque eu imagino, o cara tá vendendo ali... Hoje é normal, né? O cara virar e falar, pô, eu fiz tipo 50 milhões no mês.
claro, tipo, de dólar pra reais. Mas mesmo assim, cara, imagina a quantidade de leads que esse cara não tem ali, que ele já Nossa, pagou. Então, tipo, e vai virar o quê? Tipo, nada, sabe? Não tem um reaproveitamento dessa base quente de pessoas que já compraram teu produto. Então, eu vejo com um pouco de dor no coração, sabe? Às vezes os caras preferem até vender a lista de leads mesmo, do que, tipo, deixar ali mofando. Então, eu vejo que é um ponto também que dói um pouco o coração, né? cara, é muito fácil fazer um remarketing porque assim, ó, qual que é a diferença de um remarketing para uma campanha de topo de funil? A campanha de topo de funil tem que estar constantemente atualizando os criativos dela. O remarketing não, porque o remarketing, você está fazendo um remarketing para quem viu o seu produto numa janela de 7, 15, 30 dias, por exemplo. Então, essa massa, ela vai estar sempre se renovando porque ela vem do público de topo de funil. Então, as pessoas que estão nesses públicos personalizados, elas vão estar sempre vendo criativos que para elas são novos. Então, tem campanha minha de remarketing, cara, que ficou por anos ativa, dando ROI de 10, entendeu? Tipo, ROAS de 10 no Facebook. Claro que tem as conversões cruzadas, né, que às vezes marca numa campanha e na outra. Mas, cara, enquanto as minhas campanhas de topo de funil era ROAS 3, era 10 no remarketing. E respeitando essa proporção de 20%. Eu já tentei escalar mais o remarketing, mas a proporção de 20% sempre funcionou bem pra mim. Top, cara. E agora, pra nossa próxima cartinha, qual que você escolhe? Pega da minha direita aqui. Boa. Próximo tema, interessante. Um medo que você tem. Pode ser pessoal, um medo da sua empresa, um medo que você tem. Eu não tinha medo nenhum até eu casar. Tipo, depois que eu conheci minha esposa, a gente foi morar junto, etc. Hoje eu tenho medo de não voltar pra casa. Esse é o medo que eu tenho, sabe? Tipo, vai viajar, fui viajar pra Dubai sozinho. Pô, e se eu não voltar, velho? Tipo, sabe? Se acontecer A alguma merda. responsabilidade, entendeu? Tipo, a responsabilidade que tu tem em relação a outra pessoa. Não tenho filhos ainda, em breve quero ter, mas eu vejo que muda um pouco a cabeça de quando tu. Porque quando tu é um cara que teve muito resultado, fez muita coisa, tu acaba ficando meio que tipo, ah, foda-se, não tenho medo de nada, tipo, faço tudo aqui, dá certo, e se der errado eu vou fazer de novo, porque eu sei fazer. Mas quando tu tem outra responsabilidade, tem muita gente que fala, pô, quando tu tem filho muda totalmente. Comigo aconteceu quando eu noivei ali, quando eu casei, quando eu fui morar com a minha esposa. Mudou muito a minha mentalidade. Eu vejo que quando eu tiver filho, eu acho que vai mudar muito mais, porque daí é outra preocupação também, outra coisa que eu preciso estar bem. Então, o meu único medo que eu vejo hoje é isso, sabe? Faltar saúde ou acontecer alguma coisa, esse é meu único medo. E eu vejo que, tipo, até uma dúvida pessoal, porque a gente vê bastante daquele estereótipo da galera que é o solteirão, tá? O cara que, pô, viaja pra caramba e tal. Então, existe esse estereótipo dentro do digital. Desse cara que, tipo, gosta de viajar pra caramba e tal, não tá nem aí com essa parte de vida amorosa. Mas você vê que, tipo, não que você teve esse impulso maior, tipo, quando você casou, quando teve essa responsabilidade a mais, ou você sentia que, tipo, quando você não estava casado, você tinha um pouco mais de liberdade pra você focar nas coisas da empresa? Porque eu vejo que tem muita gente que vem com essa dúvida, tipo, putz, casei, será que agora eu vou ter menos tempo pra empresa e tal? Então, tipo, você como tá vivendo isso, o que você vê, tipo? Cara, eu acho que, assim, é um assunto bem legal também, isso daí de relacionamento. Eu e minha esposa, a gente fala muito sobre isso. E até tô posicionando ela como expert no assunto no Instagram. E o que eu acho, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma filtragem muito boa de quem vai estar do nosso lado. Tu não pode simplesmente. Tem muita gente que é carente que, não, achei uma menina aqui, achei um rapaz, eu vou namorar. Eu acho que esse não é o caminho, sabe? Eu acho que o caminho é você saber exatamente o que você quer de uma pessoa. E, cara, isso vai desde aspectos físicos, estéticos, de mentalidade, de valores, de família. Então, quando eu fiquei um bom período solteiro, viajava pra caramba, eu era muito menos focado do que eu sou hoje. Essa questão dos valores é uma coisa que contribui muito para você continuar focado na sua empresa e até mais focado na sua empresa, tá? Por quê? Porque, cara, eu queria uma mulher que ela respeitasse os pais dela, porque eu tive isso. Tem gente que vai falar, não, é besteira. Mas, cara, eu tive isso. A minha família é uma família tradicional, meu pai e minha mãe são casados a vida toda, vejo muito respeito entre eles, eu vejo muito divisão de tarefas. Meu pai é o provedor, minha mãe sempre cuidou muito bem do nosso lar, da gente, educou a gente. E eu vejo que hoje em dia a maioria das mulheres não tem esse pensamento, a maioria dos homens não tem esse pensamento. E para um relacionamento dar certo, eu vejo que as duas pessoas têm que estar alinhadas nos princípios. Então, um dos pontos que fez eu
falar assim, pô, essa mulher é diferente. Foi quando eu convidei ela pra ir pra Balneário. Eu tinha pego um apartamento lá pra passar final de semana. Já tava contando que ela ia comigo, tipo, eu falei, vamos pra Balneário, aluguei um apartamento lá. Daí ela foi falar com o pai dela não gostou, porque a gente tava se conhecendo ainda. E ela não foi. Eu falei, caraca, velho. Talvez eu tenha achado a pessoa pra mim, entendeu? Porque quem, quem que respeita a opinião dos pais hoje, sabe? A maioria do pessoal tá nem aí. Tipo, ah, foda-se, meu pai, a vida é minha, eu faço o que eu quero e tal. Então isso é uma coisa que eu admirei. Outra coisa, a mulher e o homem também, né? Eles têm que saber muito bem o papel um do outro. Claro que isso é negociável. Se tu entende que o papel da tua mulher é uma coisa e ela concorda com aquilo, tá ok. Pra mim, o que eu enxergo é que o papel do homem é o papel de provedor, de estar ali dando não só provedor financeiro, mas dando segurança pra mulher, conforto. Cara, fazer um ambiente que ela se sinta acolhida. E a mulher, ela tem que transformar aquela casa, aquele ambiente num lar, sabe? Eu vejo isso. E a minha mulher, a gente divide muito bem as tarefas. Eu sei que eu não vou me meter numa tarefa dela, ela não vai se meter numa tarefa minha, e a gente é complementar. Então não tem aquela disputa, tipo, por exemplo, hoje tu vai cozinhar, hoje tu vai fazer isso, sabe? Aquelas brigas que todo relacionamento tem. Eu acho que quando a gente divide muito bem as coisas, deixa muito bem alinhado, não tem esse atraso no trabalho, porque geralmente o que é esse atraso? A mulher fica pro cara, ou o cara pra mulher. Ah, eu preciso sair contigo, eu tenho que ter atenção, não sei o que lá, tô carente, tu trabalha demais. E, cara, se a pessoa entende o seu papel, ela vai entender que às vezes tu vai ter que se dedicar mais e vai te deixar focado naquilo. O meu caso foi justamente isso, cara. Minha vida mudou muito, muito, muito depois que eu comecei a ter essa responsabilidade nova, sabe? De morar junto, de noivar. A gente não é casado ainda, mas eu já trato como se fosse, porque a gente já tá bastante tempo junto e já é noivo, né? E eu vejo que isso me acelerou muito. Por quê? Porque eu consegui focar 100% no meu trabalho. Porque a vida de solteiro tem distração também. O cara toda hora, quero achar uma menina nova aqui, quero fazer outra coisa, quero dar um rolê, quero ir pra uma festa, quero viajar. E quando o cara tem essa responsabilidade, esses valores alinhados, esse objetivo de vida, tu foca mais como é que eu posso falar? Nas demandas que tu tem que resolver no momento. Então, pô, tem que focar agora em ganhar dinheiro. Vai focar em ganhar dinheiro. Pô, vamos viajar, sabe? Tem muito mais planejamento do que a vida de solteiro. Claro que se tu escolher a pessoa certa, né? Então, eu acho que vale a pena demais. Tipo, pra mim foi uma grande mudança na minha vida. E é bom que quando você meio que poda algumas coisas e atitudes da vida de solteiro, você vai se moldando como homem, né? Como pessoa Exato. também. Então eu vejo muito dessa parte, tipo, até pelo mercado digital, trazer esse crescimento profissional muito rápido, porque, por exemplo, você vê um cara de 18 anos que, tipo, ano passado não era nada, em um ano ele acertou várias copies, já ganhou muito dinheiro muito rápido e, tipo, profissionalmente, beleza, ele cresceu muito em um ano. Só que na parte profissional. Então, tipo, a parte de relacionamento, a parte amorosa, as amizades, cara, influenciam muito nisso também. Nossa, demais, mano. Eu já vi quantas pessoas errando nisso, sabe? Fazer muito dinheiro e errar nesse ponto de relacionamento. Porque, cara, quando tu faz dinheiro, é inevitável surgir muitas oportunidades. O pessoal pode falar, não, machismo, isso daí, mas, cara, é instintivo, sabe? Da mulher buscar segurança. E o que o dinheiro traz? Segurança. Então, mesmo que tu seja um feio, o cara do digital ali que começou a ganhar muito dinheiro, vai atrair. Só que ele não vai atrair só mulheres boas, vai atrair mulheres ruins também. E daí o cara tem que. Por isso que eu falo que aquela lista, assim, de valores e de coisas que tu quer, tu tem que ter na tua cabeça. Pra tu tratar quem só quer te sugar de um jeito e tratar quem quer fazer tu crescer e quem quer estar ali contigo pra tudo de outra forma. Então não dá pro cara tratar uma pessoa que só tá ali por interesse como, sabe, tipo, não, essa pessoa aqui, eu vou fazer de tudo por ela, vou namorar com ela. Não faz sentido, sabe? Tu vai acabar. A pessoa já chegou em ti com uma intenção errada. Então tu vai acabar se quebrando a cara e errando numa coisa que tu não sabe ainda, né? E, cara, uma puta de uma resposta top, cara. Agora, da nossa última cartinha. Mas e você de casa? Já deixou o like? Tá gostando desse papo? Você vê que o podcast é bem eclético, a gente fala de várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso é o que, de fato, traz tanto o nosso sucesso aqui na plataforma. Então eu queria agradecer até você que tá ouvindo a gente agora. Agora, nosso último tema. Cara, é interessante porque a gente comentou sobre isso, e a gente pode até falar sobre a gestão disso no teu próprio negócio. Falando sobre suporte. Cara, a gente comentou ali sobre a parte de suporte, a importância dela, mas como que você vê essa parte da gestão
do suporte da própria empresa. Até por você ter um software, como que você faz essa parte? Tipo, é escala? Ou, tipo, você tem que contratar pessoas para fazer, sei lá, uma jornada dupla? Como que você organiza dentro da sua empresa e qual que é a melhor forma que você acredita que seja para você gerir sua equipe de suporte e deixar as coisas muito bem claras para essa equipe? É muito parecido a equipe de suporte e comercial de uma operação de tráfego direto para uma operação de software. Claro, tem alguns ajustes, né, são demandas diferentes, são organizações de informações diferentes, mas eu aproveitei muito minha bagagem do mercado de infoproduto, de Nuta, para aplicar no nosso software. O primeiro ponto é, quando tu vai construir um suporte para tua empresa, para o teu software, tem que você começar fazendo suporte. E, cara, nada melhor que você para entender as dores do teu cliente, os problemas que eles estão tendo e resolver. Seja num VSL, às vezes, por que tu não comprou? Ah, porque eu não sabia se o frete era grátis. Aí tu entende que tu tem que ajustar aquele ponto na comunicação da oferta. Então você está ali, é muito bom para você tirar todas as beiradas que tem no negócio e tirar a incongruência, sabe? E no software ali, eu fiquei, cara, assim, bastante tempo sozinho no suporte. A gente já tinha mais de 200 clientes e eu tava sozinho Caraca. no suporte. Por quê? Porque, cara, eu estava mapeando tudo. E eu tive vários saltos. O primeiro salto foi quando eu fiz a primeira central de ajuda. Depois eu percebi que a central de ajuda. E essa central de ajuda eu só construí porque eu sabia todas as dúvidas da galera. Então eu construí aquela central de ajuda. Daí depois eu percebi que ela não era tão boa. Eu usava a Intercom na época e não era tão organizado. Daí eu descobri a Crisp. Daí eu migrei pra É bom. Crisp. E quando eu migrei pra Crisp, eu refiz todos os tutoriais com imagens e textos. E, cara, isso foi outro salto, diminuiu muito o suporte. Daí, começou a crescer a plataforma. Comecei a receber mais demanda. E essa demanda ali, eu vi que alguns tutoriais estavam meio defasados. Tipo, poderiam estar melhores, sabe? E daí eu fui atualizando esses tutoriais para ficar mais claro ainda o que a pessoa tinha que fazer. Isso reduziu mais o suporte. Então, eu acho que o suporte, cara, é você basicamente processualizar tudo, deixar tudo muito de fácil acesso e claro para o teu cliente, para ele poder resolver sozinho as demandas. E se ele precisar de você, você tem que responder muito rápido. Então, eu sempre respondi muito rápido os clientes. Todo momento que eu estava acordado, eu respondia. Hoje, eu ainda tô. Eu quero me desligar um pouco do suporte, porque hoje eu já consegui treinar um gerente, o Yuri lá, ele me ajuda muito nessa questão de gerenciar o time de suporte. E o que que eu fiz? Eu trouxe ele para trabalhar comigo, treinei ele para ele fazer exatamente tudo que eu fazia. E depois que ele aprendeu, ele começou a treinar novos suportes. Então hoje a gente tem mais 4 pessoas na equipe de suporte, além de eu e ele. E a gente tem aí uma escala que é de eh, segunda a quinta, 2 pessoas, de quinta a domingo são outras pessoas, e daí elas se revezam nos horários. Uma é das 8 às 2, se eu não me engano, o outro das 2 à meia-noite. É alguma coisa assim. Não sei exatamente a gestão do horário, porque quem tá fazendo essa gestão é o Yuri ali. Mas, e outra coisa é trocar rápido as pessoas. Tipo, se a pessoa não tá alinhada com o que tu quer, já descarta logo, sabe? Então a gente faz um teste um dia, a gente não paga nada, a gente faz a filtragem, não paga nada no primeiro dia pra pessoa, pra ver se a pessoa vai entender como é que funciona. Se a pessoa passar no primeiro dia, ela passa pra 5 dias de experiência, remunerado daí. E daí, se nesse período de 5 dias, em algum momento, o gerente entender que ela não tá alinhada, por exemplo, ontem, um rapaz, ele estava demorando mais de 5 minutos para responder. E o nosso time lá de resposta, durante a jornada de trabalho do cara, é 1 minuto, entendeu? Tipo, pô, o cara tá ali trabalhando, é 1 minuto pra responder. E daí a gente foi lá e o Yuri já desligou ele, entendeu? Então é desligar muito rápido, porque tem pessoas boas querendo trabalhar, tem pessoas que vão estar alinhadas. Às vezes a pessoa ali não estava alinhada com essa urgência de atender o cliente rápido. E a gente precisa disso. Então acho que trocar muito rápido até achar as pessoas boas. Então a gente faz uma peneira muito grande, o RH seleciona lá, por exemplo, as 100 pessoas mandaram o currículo. O RH faz a primeira filtragem do currículo, já descarta muita gente pelo currículo, daí vai pro WhatsApp conversar com a pessoa, porque se a pessoa não consegue nem conversar com o RH no É. WhatsApp, ela não consegue ser suporte, né? Daí depois que passou daquela peneira, daí vai pra peneira com o gerente. Daí o gerente vai lá, treina as pessoas, identifica quem ele enxerga que são as pessoas melhores, e daí a gente bota pra testar. Eu quero ter, em breve, 24 horas de suporte.
Cara, é muito top. Tipo, até essa parte de organização e tudo mais, a filtragem que você faz nessa parte de suporte. E eu acho que faz muito sentido você metrificar tudo isso. O Gabriel Breyer teve aqui e falou sobre isso, que tudo que a gente não consegue metrificar, não dá pra gente melhorar. Então, se a gente consegue metrificar isso dentro do suporte, cara, é muito bom. Você tem alguma aplicação, alguma integração que consegue metrificar esse timing? Cara, a própria central de ajuda ali, eu consigo ver o tempo de resposta dos atendentes. Ah, no Crisp, né? Aham, tu consegue Verdade, ver quantas verdade. respostas, quantas conversas a pessoa pegou, qual foi o tempo de resposta médio dela. Cara, é muito boa a plataforma, assim, eu gosto muito dela. Minha central de ajuda ali ficou muito boa também. Vale a pena. E E é barato comparado a outras isso que eu ia plataformas. falar. Eu acho que é uma das mais baratas, sabe? E você vê, os caras conseguiram unir qualidade, um serviço bom e, tipo, um preço que é irrisório, tipo, pelo que eles entregam, Exato, assim. acho que eu pago $300 por mês, num plano mais parrudo ali, mas eu comecei E- no de 95. Exato, só que pelo número de, tipo, do que te ajuda, né, a não ter problema, É caraca, nada. é muito bom, muito bom. Exato, exato. E para eles é muito bom também, porque eles retêm a pessoa para sempre ali. Enquanto o teu SaaS existir, eles Vai vão ter que, estar pagando a central de ajuda. Então, eu acho que eles devem ter um churn muito baixo. com certeza, cara. E pra quem ficou até essa parte final do podcast, qual que é o nome da tua ferramenta? Cara, a minha ferramenta é The White Rabbit, que é o coelho branco. E por que é esse nome? Por que você escolheu esse nome? Cara, a gente escolheu esse nome por causa do filme Alice no País das Ah, Maravilhas. Que basicamente, a nossa ideia do software é o quê? Desbloquear novas dimensões do universo de tráfego para os anunciantes. Então, o cara ter novas possibilidades, testar novas coisas, chegar em níveis que ele nunca chegou por causa de seguir o coelho branco, entendeu? Que essa aqui é a nossa caraca. solução. Então, foi uma viagem que a gente teve ali e construiu esse nome, pegou assim, até meu nome é Alex Coelho, nosso, né? Foi Caraca. meio que coincidência, assim, e pegou, o pessoal gostou bastante, hoje o pessoal, todo mundo fala. A gente tá até falando do rebranding da marca para mudar as logos, etc. Vai ficar bem legal. A gente finalizou essa semana. Fazer placas de premiação também. Top. Eu vejo que o pessoal gosta bastante. Essas placas aí, muito linda. E a gente vai fazer as placas também. Então, esse rebrand foi tudo para isso, para construir as placas, etc. E, cara, queria até te agradecer pelo teu tempo aqui que você veio aqui no podcast, pelos insights que você passou, falando não só como plataforma, mas como pessoa também. Muito foda estar te conhecendo. E principalmente, cara, agradecer pelo serviço que você presta com a tua empresa, porque é uma puta de uma solução. Inclusive, eu vejo muita gente de Nutra que fala que é imprescindível rodar sem ter uma solução como a tua no mercado. Então, parabéns também pelo que Obrigado. essa galera tem de consideração por você, pelo que você construiu. E, principalmente, antes de finalizar, o que você pode dizer para as pessoas que te apoiaram lá atrás, para quem estava junto com você, apoiou nas suas ideias, foi teu sócio ou é teu sócio, para tua esposa, o que você pode dizer para essas pessoas, até mesmo olhando diretamente para elas aqui na câmera? Cara, é um negócio meio difícil, né? Pensar assim rápido, mas eu queria agradecer todo o apoio que as pessoas me deram. Eu vou sempre continuar sendo essa pessoa que eu sempre fui. Eu nunca gostei de decepcionar ninguém, de prejudicar ninguém. Então, a minha ideia é sempre se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, isso vai respingar em todos vocês que estão do meu lado. Top, cara. E para quem quer se conectar com você, qual que é o teu Instagram? Cara, é @AlexNossi. NOSSE. Tá na descrição. Posso deixar o link também do Pode, White Rabbit na claro. descrição. Tá na descrição também o link do Cloaker. E, cara, obrigado mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui. E eu tenho certeza que cada vez mais a galera vem aqui que fale da tua solução, porque eu tenho certeza que você crescendo, a gente crescendo, você também cresce. Exatamente. É uma relação de ganha, 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 né? Aham. Plataforma ganha mais, cliente ganha mais, eu ganho mais e todo mundo cresce. Não, porque eu vejo que para funcionar as coisas tem que ser isso. Os dois têm que ganhar. Porque se for só eu ganhar, não funciona. Se for só o cliente ganhar, não funciona. Então eu vejo que isso tem muito longo prazo aí. A gente vai fazer muitos negócios juntos, vamos crescer todos juntos. Eu tenho certeza que é inevitável esse crescimento e por isso mesmo que eu tenho certeza que vai dar certo, cara. Então, obrigado mais uma vez. Eu É um agradeço o prazer convite. ter Foi você. um prazer estar aqui. E eu imagino que, cara, todo convidado que vier aqui, eu tenho certeza que eu vou citar esse nosso podcast, porque como a galera ainda tá conhecendo esse mundo de Cloaker, conhecendo a parte de traqueamento, conhecendo mais a fundo e estudando de fato uma coisa que é um assunto que a gente não pautava há 2 anos atrás,
tenho certeza que cada vez mais vai ficar mais conhecido, vai ser um tema que você vai se tornar cada vez mais referência e a tua empresa também vai se tornar cada vez maior por conta disso. Então, obrigado novamente pela tua presença, espero que você tenha gostado, cara. Gostei demais, tamo junto, mano. E olha, além de agradecer pelo seu tempo, quero agradecer pelo tempo também de você que tá em casa, tá no trabalho, tá no caminho aí também, ou tá treinando, fazendo outra coisa. Quero agradecer pra você que acompanha a gente pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e olha, se você quer saber sempre que a gente lançar um podcast toda quinta-feira às 5 horas, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que você vai acompanhar em primeira mão todo episódio que a gente for soltar aqui no YouTube. Agora, se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e ativa o sininho também, porque sempre que der quinta-feira, às 5 horas da tarde, você vai ser notificado sobre um episódio exclusivo que vai te passar muito conhecimento, não só sobre negócios, mas também sobre a sua vida e conhecimento que você vai aplicar na tua operação e não para trazer só faturamento, mas também muito lucro para o seu bolso. Então, já se inscreve no canal, deixa o teu comentário aqui embaixo, independente de você estiver no YouTube ou no Spotify, deixa o seu comentário porque para mim o seu feedback me ajuda muito a melhorar cada vez mais a minha comunicação e o meu direcionamento aqui no podcast para trazer episódios melhores para você. Então, eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.